Meus irmãos, a gente, como seres humanos, nós temos... Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, agora sim. Fica ouvindo um cara aqui no meu ouvido, que é eu mesmo. A gente tem a tendência, como ser humano, de quando vem uma situação adversa, a gente quer que tudo se resolva rapidamente. Não é verdade? Ou você quer continuar com o problema, a situação ali? Não, você quer resolver logo. Você quer ver o maior exemplo? Quando eu comprei o meu primeiro carro zero. E aí falaram, 15 dias para chegar o carro. E aquela agonia. E a gente fica naquela, ansioso, querendo que a coisa aconteça. Quando vem os problemas, como eu disse, é a mesma situação. A gente fica pensando naquilo, fica preocupado com aquilo. E muitas vezes, situações nos levam a chorar, ou situações nos levam até nos alegrar. A compra do carro nos dá satisfação, mesmo que a gente fique ansioso, poxa, a gente fica naquela ansiedade, uma ansiedade de alegria. Vai acontecer, agora eu consegui. Não vejo a hora de estar desfilando, andando com o meu carro. São situações que acontecem. Tanto que a Bíblia nos relata, em Eclesiastes capítulo 3, você não precisa abrir, mas eu vou ler para a gente ganhar tempo, que você conhece muito bem, que há um tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e o tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Eu somente até aqui, pois você lê o restante na sua casa. Mas o que me chamou a atenção, e para o tema que nós vamos estudar nessa noite, que é do pranto à alegria, o milagre da restauração de Deus. Isso é para a nossa vida, nos dias que nós temos vivido. Quantas pessoas vêm para a igreja, choram, se colocam diante da presença de Deus de uma forma tremenda. Mas aqui dentro ela sente essa certeza, essa alegria de que Deus está cuidando. Mas parece que quando ela volta para o seu dia a dia, lá no olho do furacão, como a gente gosta de falar, diante da situação, o que acontece? Parece que essa fé que estava aqui, enchendo o coração dela de esperança e paz, ela se perde. Mas irmão, o que tem a ver com isso com o tempo, pastor? Muita coisa. Porque... Vamos ver uma situação. Quando você decide fazer um tratamento para que você esteja com enfermidade, tem um tempo. Não é no mesmo dia que você toma um medicamento e vai fazer o efeito, não é verdade? Dura aí dependendo da enfermidade, 1 semana, 4 dias. Para quem deseja fazer musculação como eu estou precisando, para ir para uma academia, vai precisar de 1 ano, talvez 1 ano e meio, né? Tudo tem um tempo, para tudo tem um tempo. Sabe, meu irmão, a gente conhece pessoas que passaram por quantos anos, por tantas dificuldades. Nós temos a nossa irmã Maria Senhora. Há quantos anos ela tem acreditado, dado crédito a Deus, por tudo que ela tem vivido, as dificuldades, mediante ao câncer, e ela tem vencido, porque ela tem entendido e aguardado no tempo do Senhor. Nossa irmã Ângela, por exemplo, é uma das pessoas também que, há alguns anos atrás, segundo informações que me chegaram, colocou todo o aparelho digestivo dela para fora para fazer uma operação. E teve um tempo de recuperação e ela está aqui hoje com a gente louvando a Deus. Então a gente sabe que há um tempo para todas as coisas. Mas o que importa é que o que eu estou fazendo durante esse meio tempo? Qual que é a minha posição durante esse meio tempo? É sentar e esperar? Não. O básico, que nós já sabemos. Qual que é o básico? Só 3 pessoas, pastor. Vamos lá. Mediante qualquer situação, o básico do cristão, qual que é? Aê, agora sim. É oração. Isso é o básico. É o mínimo que nós temos que fazer por nós mesmos. Deus está no seu trono de glória, pronto a nos abençoar. Ele pode nos abençoar sem orar? Até pode. Mas aquele que busca, encontra. Então, o melhor é buscar, porque nós encontramos.
Encontramos a bênção de Deus ali ordenada. E aí, eu estava meditando num salmo que eu gosto muito, eu já li muitas vezes aqui, principalmente depois quando nós fazemos aqui os nossos 6 dias de comunhão e plantio. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo 126. Aleluia. Que é um cântico de peregrinação. Nós vamos ler do versículo 3 ao 6. Aleluia. Também mandar um abraço para os nossos amigos internautas que nos acompanham aí durante os cultos. Todos vocês pelo YouTube e pelas redes sociais. Você que nos acompanha pela rádio também. Que Deus abençoe sua vida, a Rádio Web Viver Feliz. Que graças a Deus, no último mês, nós alcançamos aí uma pequena bagatela de 53 mil ouvintes que nos acompanharam durante toda essa jornada. Uma programação 100% cristã e tem abençoado muitas vidas. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Obrigado. Bom, e diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A gente vê aqui uma situação do povo de Israel, que, segundo informações dos teólogos, esse povo subia cantando para Jerusalém, especialmente nas grandes festas. E depois de 70 anos cativos, o povo volta para a sua terra e vê Deus restaurando sua sorte. O início desse salmo descreve a alegria de quem parecia estar sonhando. E no versículo 3, o salmista declara: o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Sim, a gente vem para a igreja e eu quero trazer isso para o nosso dia a dia. Qual a sua expectativa de quando você coloca a sua roupa, dá o horário e você fala: agora estou indo para a igreja? É mais um culto, ou o meu encontro com Deus? A gente tem que pensar nisso, porque vemos aqui a história de um povo que sofreu durante anos, escravos do medo, escravos do homem. Mas a gente vê que a fé deles era tão maravilhosa, que Deus, assim como os guardavam, Deus abençoava, estava sempre com a mão estendida sobre eles, tanto que eles estavam alegres. E a expectativa que a gente vem para a igreja muitas vezes eu vou falar porque eu já ouvi de alguns irmãos: mais um culto hoje, né, pastor? É mais um culto hoje, mas é o culto para Deus. É o culto para Deus, é o culto da diferença, é o culto da resposta, é o culto de louvor ao nosso Deus, é o culto de milagres, é o culto da transformação, é o culto do meu encontro com meu Pai, é o culto que Deus vai revelar coisas grandes para a minha vida, é o culto em que enquanto eu estiver aqui, Ele dará ordem aos seus anjos lá na minha casa. É o culto das coisas que estão talvez enroladas, vão ser desenroladas, porque Deus está no controle da nossa vida. É esse Deus que nós servimos, e nós deixamos muitas vezes de prestar atenção nesses mínimos detalhes. A gente chega na euforia de ver o irmão, que isso é bom, é comunhão, abraça o irmão, mas não se coloca como: eu vim hoje para me encontrar com meu Deus. Os casados, tem uns casados aqui? Temos. Como que era quando você ia encontrar a tua namorada, meu irmão? Você se perfumava, você colocava a melhor roupa, você fazia a barba às vezes, ou não sei, uns fazia cavanhaque, você ia
sem cansaço, não importava a hora, você colocava o melhor perfume, você queria chegar no horário, né? Quem só atrasa é as mulheres, né, pastor? A sua não, né, pastor? A minha é mais ou menos. Mas você queria sempre, você queria estar na estiga. Por quê? Você queria se apresentar para ela como um varão abençoado. E vamos trazer isso para a igreja. Por que na igreja a gente não cuida dessa parte nossa com Deus? Porque Deus tem na sua agenda lá, pastor. Eu creio que Ele tem. Vou falar de terça, tá, pastor? Que eu não vim 2 terças, né? Teve, você sabe, né? Tive motivo dessa vez, né, pastor? Você sabe. Mas terça-feira, 8 da noite, a igreja Livre vai se reunir para me adorar. Eu vou estar lá porque eu quero abençoar aquele povo que vai orar. E no final eu vou usar uns irmãos lá para levar uns bolinhos de chuva, uns, né? Um chazinho abençoado, né, pastor? Quibe, né, pastor? É assim. E os irmãos vêm, oram, cantam louvores, ouvem a palavra, tiram muitas vezes dúvidas com seus estudos, e Deus se alegra. Mas Deus fala: poderia ter mais gente, poderia ter mais pessoas, porque eu sei que essa igreja, ela tem perseverado na fé, mas tem passado algumas dificuldades. Mas por que fulano não veio? Por que ciclano não está aqui? Por quê? Deus sabe por quê, mas eu estou falando do meu jeito. Meus irmãos, quando a gente decide ter essa alegria no nosso coração e entende quem é Deus, a gente quer estar mais perto dele. Como eu disse na questão do namoro, se pudesse se ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, era todo momento. Temos que ter esse romance com Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que você pode ver, quando você fica sem orar, Ele te chama nas madrugadas. Quando você não fala com Ele, você fica inquieto no seu trabalho, só pensando: eu preciso orar, eu não orei. É o Espírito Santo de Deus falando com você, né, pastor? É o Espírito Santo de Deus te incomodando. Eu quero ter um relacionamento estreito com você, eu quero te fazer feliz, eu quero te fazer sorrir, eu quero tirar essa tristeza do teu coração e transformar ela em alegria. Eu quero te dar um direcionamento. E a gente fica aí, que nem aquele povo no deserto, rodeando, só rodeando a terra. Irmãos, talvez você está rodeando a bênção está na tua cara, você não está vendo porque você não está tendo um relacionamento com Deus. Você só fica rodeando, a bênção ali pronto para ser entregue nas suas mãos, mas você só fica rodeando, porque sem relacionamento eu não tenho a direção daquele que é o dono da bênção para a minha vida. Sem relacionamento eu não tenho direcionamento daquele que é o dono da bênção, daquele que faz o milagre acontecer, daquele que muda a circunstância e a história da nossa vida. Você tem que procurar ter relacionamento. Foi o que esse povo tinha. E aí o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. E termina com uma promessa cheia de esperança, que é: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Isso nos mostra uma verdade espiritual. A vida com Deus é marcada por memória, dependência e perseverança, meu irmão. Eu quero meditar com vocês em 3 atitudes que encontramos nesse texto, para passarmos do pranto para a alegria. Amém? Você está com a sua Bíblia aberta? Quando ele diz: o Senhor fez grandes coisas por nós. Lembre-se das grandes coisas que Deus já fez na sua vida. Lembre-se dos livramentos. Lembre-se quando você entrou, ou por essa igreja, ou por outra igreja, como você era, quem você era, o que você fazia, o seu tipo de linguagem, seu tipo de veste, o seu conhecimento, o seu intelecto. E Deus está te fazendo uma grande pessoa nesse caminhar com Ele, amém?
Então, a gente se preocupa muito com o que vai acontecer, se preocupa muito em pedir com o que vai acontecer, mas esquecemos de agradecer pelo que já aconteceu, pelo que já fez. O mais difícil Deus já fez. Sabe o que é? Colocar você numa quinta-feira frienta como essa, dentro da casa dele, erguendo as suas mãos e louvando a esse Deus. Esse daí já foi o mais difícil. E poder ainda ter o seu nome, olha só que coisa maravilhosa, aleluia. Não foi qualquer um que escreveu, ele não mandou anjo, foi ele mesmo que escreveu o seu nome no livro da vida. Então temos motivos de lembrar que coisas grandes o Senhor fez por nós. E quando estávamos como presa, estávamos como escravos, nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Se pois Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Isso é mudar do pranto para a alegria, da incerteza da vida para uma vida em abundância em Cristo Jesus, mesmo tendo dificuldade. A minha visão agora, ela tem que ser macro, não micro. Por que macro? Porque mesmo com as dificuldades, eu sei da onde vem o meu socorro. E quando eu olho para os céus, eu vejo a grandeza dos céus. E aí eu lembro do que é Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes e sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que criou todas as coisas, inclusive a minha vida e a tua vida. Isso é motivo para darmos um brado de glória a esse Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nos faz olhar para essas coisas, detalhes que fazem parte. O salmista olha para trás e vê o que Deus já realizou. A alegria dele não nasce apenas na esperança do que virá, mas da memória viva do que já aconteceu em sua vida. Então ele lembra do tempo que ele passou no deserto, das dificuldades que eles passaram no deserto. E aí aquilo traz o quê? Alívio. O tempo muitas vezes, meus irmãos, nos traz marcas, mas quando a gente olha e vê que passamos, e mesmo com o passar do tempo as coisas vão se encaixando, aquelas marcas nos traz a lembrança de que Deus, aleluia, aleluia, Deus nos guarda. Posso estar marcado, mas eu ainda continuo sendo salvo pelo Cristo Todo-Poderoso. O Senhor foi marcado na cruz, com suas mãos furadas, com seus pés, com cada chicotada que era para ser por mim, em mim e em você, Ele recebeu. As suas marcas nos salvaram. Olha que coisa linda. As marcas de Cristo que Ele recebeu foi para nos salvar e nos libertar. E podemos ter essa liberdade de erguer a nossa voz e dar um glória a Deus bem alto, erguer as nossas mãos e aplaudir a esse Deus vivo e poderoso, ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que isso remete? A entender que a Bíblia sempre nos chama constantemente a lembrar de tudo aquilo que o Senhor faz. O salmista, aqui no telão, Salmo 103, versículo 2 diz: bendiga, Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele está dizendo para si mesmo: olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao Senhor. Que eu nunca me esqueça, que eu tenha esse coração grato de louvar a esse Deus. Por isso, quando você vê eu louvando ao Senhor aqui, não importa se eu estou ministrando, se eu estou lá atrás, eu estou adorando ao meu Deus, porque eu sei da onde Ele me tirou, quem eu era e quem eu sou hoje. Antes, como eu já disse numa ministração, antes eu era cidadão do inferno, agora eu sou cidadão dos céus. Aleluia. Deus nos faz isso, irmão. Essa palavra é para você entender que Deus quer te dar um ânimo, sim.
Deus quer te fortalecer sim. Todas as palavras que recebemos aqui durante o primeiro semestre dos 6 dias foram palavras abençoadas, e que muitas vezes esquecemos de tudo aquilo que foi ministrado para as nossas vidas, e recebemos as lutas e lembramos mais das lutas do que das bênçãos do Senhor que Ele prometeu para nós no primeiro semestre e agora no segundo semestre. Bendiga minha alma ao Senhor, que eu jamais se esqueça dos benefícios, das bênçãos alcançadas e da melhor bênção de todas, a salvação que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Aleluia! Deuteronômio 8, versículo 2 diz: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu. Só a parte B. Essa passagem relata como Deus conduziu o povo durante 40 anos. Foram várias provações, várias dificuldades. Deus guiava aquele povo todo durante o dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Deus também enviava o maná. Deus guardou aquele povo, Deus guardou as vestes daquele povo, Deus guardou todo o seu povo por amor que Ele tem a cada um de nós, e através disso Ele continua nos guardando até os dias de hoje. O tempo passou, mas nós servimos ao Deus que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Esse é o Deus que nós servimos, que quer transformar talvez essa angústia que está no teu coração. Sabe, às vezes já aconteceu isso comigo, de ficar pensando tanto no problema, pastor, de ficar pensando tanto naquela situação que parece que não vai se resolver. O problema vem, as dificuldades vêm, você não sabe a quem recorrer, você ora, você busca, parece que o céu está cinza, está tudo em silêncio, mas eu entendo que é nesse momento que Deus está agindo, porque como a gente canta aqui, cada vez que a minha fé é provada, aleluia, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Então, meu irmão, a partir de hoje, tenha uma convicção que Deus não está te fazendo chorar. Deus não está te fazendo chorar. Pelo contrário, Ele está te fortalecendo para você também ser canal de bênção para outras pessoas que talvez estejam passando por coisas piores. Mas é você que vai receber esse certificado para abençoar outras vidas lá fora. Deus quer te usar, meu irmão. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 26, acompanha no telão. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Todo mundo conhece isso, mas eu queria ler com você, porque alguns versículos para chegar nisso são fundamentais para que a gente entenda isso na nossa vida. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Versículo 22, graças ao teu grande amor, ao amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Somente até aqui. Você viu que existe aqui um direcionamento para a sua vida, para que você continue acreditando e tendo esperança num Deus vivo e verdadeiro. Diga: Deus não vai me abandonar jamais. Por que eu estou te falando isso? Olha só, a Bíblia nos diz que quando estamos dormindo, o Senhor está nos guardando, Ele é sentinela, está nos guardando, amém? E aí olhamos esse versículo aqui, do versículo 23, renova-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade, as misericórdias. Então, quando nós amanhecemos em mais um dia, temos a oportunidade de vivenciar coisas novas. O tempo está passando, mas algo novo vai acontecer naquele dia, se eu me posicionar diante de Deus. Então Deus está nos chamando para isso, para que Ele transforme essa tristeza, esse pranto interno em alegria externa, para que todos vejam o poder do Deus que você serve. Será que você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Quando esquecemos das vitórias passadas, facilmente nos afogamos nos problemas presentes. Isso é uma verdade. E como eu disse, a gente não pode dar
crédito para os problemas. A gente dá crédito para Deus. Em oração, em louvor e adoração. A gratidão, ela se torna, sabe o que? Um antídoto contra este desânimo que vem tentar nos afrontar. Contra essa dificuldade que vem tentar nos derrubar. Então creia, Deus está guardando você. Eu queria, só para você entender como funciona essa questão de trazer a memória e a esperança. Quem aqui tem álbuns de fotografia? Bastante gente, oh glória, porque isso não tem mais, né? Agora é tudo na nuvem. Mas se você pegar algumas fotos da família, vamos falar de família reunida lá no passado. Aí você pega, você começa a olhar algumas situações, alguns cliques. Te dá alegria ou te dá tristeza? Dá saudade às vezes. Traga isso para o dia de hoje. Mesmo que pessoas que estavam naquele seu redor, naquele momento, não estejam com você hoje, mas você está. É a oportunidade que você tem de continuar vivendo essa alegria, esse tempo tão gostoso que você viveu nessa época. Então, da mesma forma, lembre-se também dos milagres. Lembre-se das coisas que Deus fez na sua vida e continua fazendo todos os dias. Porque grande é o propósito do Senhor para a sua vida. Você crê nisso? Então a pergunta que eu faço: você já parou para agradecer ao Senhor hoje? Você já agradeceu quando você acordou? Pela caminha quentinha, ou você dormiu sem cobertor? Vou entregar um particular sem meia, que eu durmo com meia aqui, sinto frio no pé, que é uma beleza, acho que estou ficando velho. Minha esposa acostumou isso, pastor. Então, meus irmãos, antes de você pedir algo para Deus, eu tenho aprendido isso. Louve pelo que Ele já fez na sua vida. Isso, gaste uns 30 segundos agradecendo Ele agora. Ah, Senhor. Obrigado, Jesus. Segundo tópico é: clame pela restauração contínua de Deus. Uau! Quando ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como enches as águas do leito dos ribeiros do deserto. O salmista reconhece que, embora Deus já tenha feito muito, ainda precisamos mais da ação dele sobre as nossas vidas. Porque somos dependentes de Deus. Tudo nós somos dependentes. E é verdade. O pastor estava falando sobre, já aconteceu com você, quando você está dirigindo, e aí de repente você muda o caminho, você ouve aquela voz, muda o caminho, e aí você fica em paz. Já aconteceu ao contrário. Muda o caminho, não, tonto, vai por aqui. Aí eu fui por aqui, e aí aconteceram coisas terríveis. Tudo porque eu não quis ouvir a voz de Deus. E aí eu quero pedir proteção para Deus. Deus está protegendo, e eu não quero ouvir a voz dele. É o que eu falo: Jesus, protege, mas é do meu jeito, não é do seu jeito. E o Espírito Santo de Deus está clamando por você, para que você esteja atento à voz dele. Está ali do teu lado. Se ele pudesse dar um beliscão, né, pastor? Já pensou? Já pensou aquele gritão? É que às vezes, meu irmão, sabe o que a gente faz com o Espírito Santo de Deus? O pastor pregou muito bem esses dias sobre o Espírito Santo. E veio no meu coração que a gente faz isso. A gente faz assim, ó: Espírito Santo de Deus, vem aqui, vem aqui, Espírito Santo. Vem cá. Vem cá. Ó, vem ver esse negócio aqui. Olha, aí ele entra. Agora é comigo. Diariamente a gente faz isso. Já percebeu? Não faz esse negócio. Não, mas veio no meu coração que não é para fazer, mas olha, se eu não fizer, eu vou perder. Ah, você vai perder? Tá bom, tonto, vai lá e faz. E aí depois não dá certo. O que acontece? Né? Tome decisões pautadas na vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai ser muito feliz. Amém?
Então, como eu disse, o salmista reconhece que, embora Deus já tinha feito muito, ainda precisamos mais ainda da ação do Senhor sobre as nossas vidas. Essa imagem é usada, quando ele fala sobre canais secos no deserto, que de repente são preenchidos por águas abundantes na época das chuvas. Isso não me trouxe o que está escrito em Isaías 43:19. Eu queria que você acompanhasse no telão. Olha só, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não perceberam, até no deserto vou abrir um caminho e riachos como ermo. Olha só, você não deu um glória a Deus, mas eu vou falar de novo, que a segunda sempre se dá um glória a Deus. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus tem sempre algo para nos surpreender, para fazer novo. Quando a gente vê na palavra do Senhor, o profeta dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Isso é relacionamento, é entendimento do que Deus quer fazer, do que eu entendo que Ele pode fazer, e do Deus que eu sirvo. Eu conheço esse Deus, aleluia. O interessante, uma curiosidade, quando ele diz, vou abrir um caminho e riachos no ermo, a Bíblia, o termo ermo, refere-se a um lugar despovoado, solitário, desolado, geralmente em um deserto ou uma região selvagem. É um lugar afastado da civilização, onde a natureza predomina e a presença humana é escassa ou inexistente. Mas naquele lugar começa a ter vida, porque aonde tem água, tem vida. Só Deus é capaz de mudar destinos e circunstâncias. Só Ele é capaz de nos restaurar. Creia nisso, em nome de Jesus. Salmo 85:4, a parte B diz o seguinte: restaura-nos, ó Deus da nossa salvação. Deus quer um relacionamento comigo e com você mais profundo. Como que Deus vai salvar uma igreja que não tem relacionamento com Ele? Como que Deus vai nos alcançar sem relacionamento? Eu quero vir, como diria antigamente os jovens, eu quero sentar na janelinha e dar tchau ainda? Não, tem um sacrifício, tem uma entrega, tem uma busca, tem um relacionamento. E o relacionamento, ele começa lá na tua casa. O relacionamento começa no seu dia a dia, e ele se estende quando você está na igreja, adorando, cantando. Quando a gente fala aqui, igreja, cante ao Senhor, eu fico imaginando os anjos do Senhor, que a gente não ouve aqui, mas junto, cantando santo, aí os anjos cantando a mesma coisa. Eu fico imaginando coisas lindas, eu fico imaginando lá no céu, todo mundo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, todos nós de brancos, revestidos pelo Senhor Jesus Cristo ali, recebidos por Ele, e rendendo glórias a Ele, aleluia. Vai acontecer esse dia. Peça essa noite ao Senhor restauração daquilo que se foi, pois assim como Ele fez com Jó, Ele pode fazer por cada um de nós. Você crê nisso? O que está escrito em Jó 42:10 no telão? Olha só: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Olha só, Deus restaurou a sorte de Jó, Ele deu o dobro do que ele tinha antes. Mas preste atenção em um detalhe. O que inicia dizendo esse versículo? Pode voltar ali. Como que ele inicia dizendo? Depois que Jó... Relacionamento. Como que você quer trocar o seu pranto em alegria sem relacionamento com Deus? Você vai ficar chorão. E Deus vai ficar assim, ó, só olhando para você. Você não tem que perguntar por quê. Você tem que entregar nas mãos de Deus. Você tem que confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. E Ele sempre está pronto a fazer por nós.
Porque, como eu disse no início dessa mensagem, Deus nos ama e o tempo determinado está nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas. Isso nos ensina aqui algo importante: não podemos viver apenas de memórias espirituais. Precisamos buscar a Deus em oração sempre, 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 sempre. Se nas áreas secas da sua vida, não se conforme com isso. Nas áreas secas da sua vida, não se conforme. Não se conforme em ficar sem ler a palavra de Deus. Não se conforme em não conseguir orar. Não se conforme em conseguir ser dizimista, ofertante. Não se conforme em não conseguir ser um abençoador de pessoas. Não se conforme em não amar o próximo como a ti mesmo. Não se conforme em deixar de vir à igreja do Senhor. Não se conforme de querer ser igreja, de não ser igreja. Seja você igreja do Senhor. Seja você diferente. Cidadão dos céus, age como Deus quer. Um cidadão dos céus é um sujeito muito abençoado, com um relacionamento estreito com aquele que criou a tua morada lá na glória. Esse é o nosso Deus. Creia, Ele pode fazer mudanças repentinas e abundantes. Alguém sabe quando está preparado uma grande chuva? Não, só sabe que vai chover. Mas quando vem aquela grande chuva no deserto, ela traz vida. Você talvez esteja vivendo um deserto na tua vida, em que nada floresce. Talvez seja tudo tão difícil, mas eu quero te dizer, se você se colocar diante da presença de Deus, aleluia, assim como Ele já fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. E talvez Ele faça hoje algo diferente. Pode chover no seu deserto e transformar esse deserto em algo bem florescente, com árvores, com flores, com algo abundante, vindo da parte de Deus. E isso vai transformar o seu pranto em alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro tópico: persevere na sementeira, mesmo entre lágrimas. Uau! Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. A vida cristã envolve perseverança. A vida cristã, ela envolve continuidade. A bênção que aconteceu ontem, eu glorifiquei ontem, eu agradeci hoje, mas eu já tenho que ir adiante, pedindo ao Senhor para que continue na posição dEle, na vontade dEle, porque algo novo Ele tem para nossas vidas todos os dias. Algo novo o Senhor tem para nós todos os dias. O ontem passou, o hoje é revelação, amanhã acontecerá. Busque a presença de Deus, meu irmão. Deus quer fazer coisas grandes. E uma das coisas que a gente vê é que existem pessoas que deixam de ser abençoadas porque pensam muito no seu eu. Eu tá bom, então tá bom. Para mim tá bom, então tá bom. Mas esquece de ser um braço do Senhor para abençoar outras vidas. A pessoa que está do seu lado, ela precisa muito de Cristo, assim como você precisa. Talvez você tenha o caminho, ela está procurando esse caminho. Seja você o braço do Senhor para levar essa pessoa no mesmo nível de espiritualidade de você, ou quem sabe acima. Sirva como Cristo servisse essa pessoa, se Ele estivesse aqui materializado. Faça como Cristo o faria, se Ele estivesse aqui materializado em nosso meio. Não se canse de fazer o bem, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Eu vivi um tempo da minha vida, e quando eu trabalhava numa grande empresa, eu e minha esposa sempre fomos muito abençoadores. A gente nunca falou isso, não ficamos de falar muito isso, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está permitindo que a gente fale, de ajudar pessoas financeiramente. E a nossa vida é assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. E hoje, eu não tenho um grande emprego, mas eu tenho um grande empregador, Jesus Cristo. Ele é meu patrão. E quando a gente depende desse grande patrão,
Ele move todas as coisas. O que eu quero dizer? O que eu plantei em Cristo, o que eu plantei naquela época, eu não sabia que eu ia colher hoje. E essa misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Essa bênção do Senhor continua estendida sobre todas as minhas vidas. E uma frase que eu ouvi uma vez de um amigo que eu tenho, eu tinha uma necessidade, e eu não tinha contado nem para o pastor Diego. Vim para o culto no domingo, louvei ao Senhor, ministramos louvor naquele dia, e aí quando chegou na segunda-feira, era o dia de pagar a conta, e eu não tinha o dinheiro. Pensei até ligar para o pastor Diego. Mas Deus te conhece, diga: Deus me conhece. E aquele irmão, ele não é de ligar para mim na segunda-feira. E ele ligou na segunda-feira para mim, achei até estranho. E aí, tudo bem? Tudo? Ele: rapaz, eu estava orando por você, e Deus me trouxe uma inquietação. Você está com um problema financeiro. Eu: como assim? Eu falei: Deus falou para mim. Eu falei: Ele falou: ó, eu não tenho condições de assumir todo o problema que você tem, mas eu já conversei com alguns irmãos aqui, e até o meio-dia você olha na sua conta que eu creio que Deus vai manifestar a graça dele. Aquilo me trouxe um alívio, pastor Diego. Isso é relacionamento. E quando você planta, você colhe. Quando você se relaciona, aquele que te conhece não deixa você passar apuro, ele te abençoa. E quando deu ao meio-dia, exatamente o valor que eu precisava já estava na conta, e eu pude pagar. E aí, depois que eu contei para minha esposa, eu tomei um puxão de orelha dela ainda. Mas Deus nos conhece, são situações que Deus mostra: olha, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Não confia no homem não, confia em mim. Mas também não sai fazendo dívida à toa não, irmãos. Foi porque aconteceu uma situação e eu não tive saída. Que Deus também conhece o nosso coração. Não sai aí, vai para a loja fazer coisas desordenadas, sem sabedoria. Não sai fazendo compras sem necessidade, porque depois, aí você vai ver também a justiça de Deus sobre a tua vida. Seja uma pessoa controlada em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer: no próprio tempo nós colheremos, que isso é escrito em Gálatas 6:9. Então, entenda o seguinte: o que você planta no tempo certo, você colherá. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão ou minha irmã, no tempo certo, o que você planta, no tempo certo você colherá. Ela acredita nisso? Isso é Deus. Já partindo para o final, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 a 6 diz o seguinte: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Versículo 5: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Versículo 6: plante de manhã a sua semente, e ao mesmo entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Resumindo, um agricultor, quando ele tem a sua plantação, o que ele faz? Ele olha a terra e ele fica de braço cruzado? Fica. Ele vê que a terra, se a terra é boa, o que ele vai fazer? Ele vai tratar mais ainda a terra, vai adubar a terra, vai colocar sementes no lugar certo. E aí deixa com o tempo? Não. Ele vai cuidar daquela planta, daquela semente. Ele vai fazer com que ela comece a germinar, a dar a enraizar naquela terra, para que ela cresça e produza o fruto necessário. É assim a nossa vida cristã. A nossa vida começa com uma terra seca, ou uma terra sem nada. E aí Deus olha para nós e vê que no nosso coração Ele pode colocar boa semente. E entra a primeira semente que se enraiza no nós, que é a salvação. E essa semente começa a produzir frutos, frutos de bênção, frutos na presença de Deus. E aí, com o tempo, nos tornamos pessoas que podemos
dar outros frutos para outras pessoas. É assim a nossa vida, é assim a tua vida. Quando você entende que você tem uma plantação para cuidar, quando você tem algo para zelar no mundo espiritual, significa que você está cuidando dos seus frutos lá na frente. Não importa o que esteja acontecendo no tempo, o tempo que eu quero dizer, seja sol, seja frio, o que esteja acontecendo, Deus vai tratar a tua semente, Ele vai cuidar, e os gafanhotos migradores não vão de encontro à sua plantação, porque Deus estará cuidando, porque você é fiel, e Ele conhece você, e sabe que você depende também daquele fruto, amém? Tiago capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Guarde isso no teu coração. Portanto, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Chorar não é sinal de derrota, é sinal de que estamos vivos, sensíveis e confiando. A promessa é clara: quem semeia, colhe, e o que colhe, e colhe com alegria. Essa ilustração do agricultor, você sabe que existem frutos que demoram anos até, mas quando ele vê a sua plantação toda bonita ali, ele sente-se orgulhoso, porque o trabalho dele não foi em vão. Algo que eu quero dizer para você nessa noite: as suas indas e vindas, as suas orações não são em vãs neste lugar. As orações que você faz aqui, sabe que existe um Deus que está com a sua mão estendida, e Ele não quer abençoar só o fulano, cicrano, beltrano, Ele quer abençoar a toda a igreja que busca. Portanto, a sua posição é continuar firme, continuar dando crédito, continuar na presença desse Deus. Talvez você esteja semeando na vida de um filho, talvez você esteja semeando na vida de um parente, talvez você esteja semeando na sua vida, e o tempo está passando, e você pensa que nada vai acontecer. Lembre-se, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o que eu quero dizer? Do pranto, Deus vai te dar alegria, e vai trazer o milagre dessa restauração, porque só tem alegria quem recebe a graça de Deus sobre a tua vida, e essa graça, ela nos dá o que? Restauração com Deus. Fique de pé um instante, por favor. A conclusão desse salmo é que ele nos ensina a viver a vida cristã entre o já e o ainda não. Interessante isso. Já vimos Deus agir no passado, ainda precisamos da sua intervenção hoje, e continuaremos semeando até o dia da colheita. Amém? Lembre-se do que Deus já fez, clame por restauração hoje, persevere na semeadura, mesmo em meio ao choro. O mesmo Deus que nos fez sorrir no passado é o Deus que enxugará nossas lágrimas hoje e no futuro. Esse é o Deus que nós servimos. Se você está passando por tempos de lágrimas, não pare de semear. Talvez a colheita pareça distante, mas o Senhor é fiel para transformar o pranto em cânticos de alegria. Vamos entregar a Ele nossas sementes e lágrimas, confiando que o dia da colheita chegará. No tempo oportuno, no tempo do Senhor, essa semente vai brotar. Eu queria que você fizesse 3 tipos de oração. A primeira oração: agradeça a Deus pelo que Ele já fez. Segunda, peça restauração nas áreas secas da sua vida. Terceiro, apresente-se diante do Senhor as sementes que você está plantando. Faça isso agora, em nome de Jesus. Agradeça a Deus, peça a restauração das áreas secas da sua vida, e apresente diante do Senhor as sementes que você está plantando. Gaste esse momento.
É dessa forma eu também preciso, Deus. Preciso agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício que começou lá no cruz do Calvário, a respeito da minha vida, da vida dos meus irmãos, para que pudéssemos estar aqui vivendo debaixo dessa graça, pelos livramentos que nós não vimos, pelas bênçãos que nem pedimos, mas o Senhor nos abençoou. Muito obrigado. Restaura, Senhor, as talvez áreas que estejam secas em minha vida, talvez, Senhor, a falta de fé naquilo, falta de entendimento. Restaura-nos, Senhor, nessa noite. E eu apresento diante do Senhor como semente os meus sonhos, os desejos que eu tenho no coração, a minha vida, a minha família, os meus irmãos, os meus pastores, meus amigos, esta igreja que é do Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Por isso, Senhor, cada vez que a nossa fé é provada, cada vez que olham para um terreno e falam ali não vai dar, me lembro daquele filme O Fazendeiro de Deus, em que todos diziam que era loucura ele plantar batatas num terreno que não era próprio para aquilo, mas quando o Senhor fala e o Senhor está no comando, aí vai nascer batata. E aquele homem se tornou referência naquele lugar. Possamos ser atentos à tua voz e fazer o teu querer, porque cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer o mais.